Saúdo a todos na graça e na paz de Cristo Jesus. No livro de Paulo, a igreja de Éfeso, no capítulo 5, do 18 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Efésios 5, do 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto, escrito por Paulo, a igreja do primeiro século, a igreja de Éfeso, mostra a importância da plenitude do Espírito. Esse é o tema da nossa reflexão nesse dia, nessa manhã. Nós sabemos que todos nós estabelecemos alvos, projetos em nossas vidas. O início de cada ano, nós fazemos a nossa agenda e lutamos para que essa agenda seja cumprida, seja realizada. Eu creio que o grande alvo do estudante é cursar uma boa faculdade, ter a sua graduação, ter uma boa formação acadêmica, realizar-se profissionalmente. O grande objetivo de um jogador juvenil é chegar a um time profissional. Quem sabe jogar a seleção brasileira, né? Vestir a amarelinha, tá entre os melhores do mundo. É o sonho de todo jogador. Quem anda de ônibus pensa um dia não apenas comprar uma bicicleta, uma bike, mas também pensa em ter seu próprio automóvel, ter o seu próprio carro. É o sonho de toda pessoa. Isso é salutar. E tudo isso é alvo, objetivo nas nossas vidas. Para você como cristão, como filho de Deus, amado do Senhor, resgatado pelo seu precioso sangue, qual é o maior alvo da sua vida? Qual é o maior objetivo na sua vida como pessoa? Essa carta de Paulo à igreja de Éfeso enfatiza a verdade de que a igreja ela é o corpo de Cristo e esse corpo tem como cabeça a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa carta também mostra para nós que o crente está assentado com Cristo nos lugares celestiais e nos exorta a viver de acordo com essa elevada vocação. Ele nos resgatou, ele nos comprou, repito, mas ele quer que a gente viva de um modo agradável aos seus olhos. Quando nós estudamos essa epístola de Paulo à igreja de Éfeso, ela pode ser dividida em duas partes principais. Do capítulo 1 ao 3, Paulo mostra a posição que o crente tem em Cristo. Qual é a nossa posição? Ele vai dizer para nós que nós somos escolhidos, nós somos redimidos e fomos selados. O Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu e nós temos agora o selo da terceira pessoa da Trindade. Nós temos um selo. Fala também no capítulo 2, de 1 a 10, que nós somos salvos pela sua graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação de graça, a fé que nós temos veio do Senhor. Isso significa que Deus nos salvou totalmente pela sua graça. Não há nem o mérito humano nessa salvação.
Ele diz muito mais, no capítulo 2, do 11 ao 22, que nós fomos unidos em um corpo chamado igreja, corpo de Cristo, propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Mas ele mostra também a segunda parte dessa carta, do capítulo 4 ao 6. Ele mostra agora que nós temos uma posição em Cristo. Nós somos salvos, resgatados. É hora de mostrarmos quem somos, qual é a nossa identidade, qual o nosso destino eterno. Chama-se as obras do cristão, evidências de que ele está vivendo na plenitude do Espírito Santo de Deus. Paulo nos ensina nessa carta, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, que todos os crentes, eles foram selados pelo Espírito Santo de Deus. No ato da conversão, no ato da salvação, automaticamente ele é selado com o Santo Espírito da promessa. Paulo diz no versículo 13, ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Não existe essa teologia que você aceita Cristo hoje e muito tempo depois você vai receber esse selo. Ele é automático, ele é instantâneo. E você tem esse selo. E esse selo, ele é o penhor, verso 14, do capítulo 1 de Efésios. Ele é o penhor, ele é a garantia de que um dia nós seremos arrebatados, seremos levados a nos encontrarmos com Cristo nos ares, levados pelo Espírito Santo que habita em nós. Mas a grande verdade, queridos, amados irmãos e amigos, é que nem todos que foram selados vivem uma vida na plenitude do Espírito Santo de Deus. Ser cristão é uma coisa. Viver cheio do Espírito Santo é outra coisa completamente diferente. Paulo diz, nessa mesma carta, no versículo 17, ele diz: mas por esta razão não vos torneis insensatos. Paulo está escrevendo para crentes, irmãos em Cristo. É possível ser nascido do Espírito Santo, habitado por ele, selado pela terceira pessoa da Trindade e ainda assim a viver ou estar sem a plenitude do Espírito Santo de Deus. Isso é possível, sim. É realidade de muitos crentes, de muitas igrejas hoje no século 21. Paulo diz que nós passamos das trevas para a luz. Paulo mostra esses dois contrastes, eu era treva, agora eu sou luz. Nós éramos trevas no capítulo 5, agora nós somos o quê? Luz. Nós brilhamos. Ele mostra também um contraste, nós andávamos no pecado, agora nós andamos como o quê? Filhos da luz. Porque nós temos Cristo agora como não apenas o nosso Salvador, mas o nosso Kyrion, o nosso dono, o nosso Senhor. Nós praticávamos obras infrutíferas. Agora nós praticamos fruto da luz. Obras ocultas. Agora todas as coisas, elas são manifestas. Nada nas escondidas, todas as claras. Nós éramos nécios, capítulo 5. Agora nós somos sábios. Nós vivíamos em insensatez. Agora nós compreendemos qual é a vontade do Senhor. Porque somos agora filhos de Deus. No capítulo 5, versículo 18, Paulo diz que vivíamos embriagados com vinho, nas orgias,
no pecado, na embriaguez. Agora não. Há uma mudança. Nós vivemos cheio do Espírito Santo de Deus. No versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo, ele nos dá duas ordens, dois imperativos. Ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mistura, mas enchei-vos do Espírito. Uma ordem, uma negativa e outra positiva. Agora, qual é a questão levantada por Paulo aqui? Embriaguez ou enchimento do Espírito? O que você vai escolher? O que você pretende na sua vida? Viver no pecado? Viver enchendo a cara? Cheio de vinho ou de bebida misturada? Ou ter uma vida na plenitude do Espírito Santo de Deus? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Qual é a questão que Paulo levanta aqui? O uso do vinho, ele se torna abuso quando? Muitas pessoas têm a tese de que eu posso beber, mas eu não posso me embriagar. Eu parto do princípio, eu parto do pressuposto que o crente deve evitar o primeiro gole. Não faz bem ao cristão. O uso do vinho se torna abuso quando? Quando descamba para o excesso. Salomão, nos aconselhando, ele diz: para quem usais? Para quem os pesares? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Provérbios 23, versículo 29. E ele continua: para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Por isso que Salomão nos aconselha com propriedade de que essas coisas, encher a cara, viver embriagado, não traz edificação e nem glória para o Senhor. Quando o indivíduo é dominado por ele, Paulo diz em 1 Coríntios 6, capítulo 12, versículo 12, a parte B, ele diz: todas as coisas me são lícitas. Tudo bem, eu tenho liberdade. Parte de mim o princípio de liberdade, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele diz muito mais quando essa prática ofende a consciência fraca de outro crente. Agora, quais são os resultados? Com base no livro de Efésios, no capítulo 5, do 15 ao 21, quais são os resultados de uma vida plena, ou a plenitude do Espírito? Paulo mostra para nós aqui alguns resultados da pessoa de um crente que já recebeu o Espírito Santo de Deus quando ele vive na plenitude do Espírito Santo do Senhor. A primeira coisa que Paulo diz para nós, no versículo 18 do capítulo 5, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O primeiro resultado, o primeiro benefício que a pessoa tem quando vive na plenitude do Espírito, ele tem uma vida controlada por Deus. Interessante que quando Paulo diz aqui para nós, enchei-vos do Espírito, aqui está no modo imperativo. Aqui não é um pedido. Aqui não é um rogo de Paulo à igreja de Éfeso. É um mandamento. É uma ordem. Enchei-vos. Aqui não é Paulo não está dando para nós uma proposta alternativa, mas um mandamento, uma ordem. Então está na forma imperativa, está na forma do plural. Ele diz: enchei-vos. Isso significa, queridos amados irmãos e amigos, que a plenitude do Espírito Santo
não é um privilégio particular de um grupo seleto. De um grupo seleto dentro da igreja, que só esse grupo pode viver na plenitude do Espírito Santo. Não, não, não. Mas é uma possibilidade para todo o povo de Deus. Todos os crentes que foram salvos têm um privilégio de ter uma vida plena, cheia do Espírito Santo de Deus. Aqui Paulo diz também que enchei-vos está na voz passiva. O que significa isso, pastor Cosmo? Significa que o sentido é deixe o Espírito Santo encher a sua vida, encher vocês. É ele que tem essa ação, é ele que enche. Ninguém enche a si mesmo do Espírito, mas é enchido por ele. É ele que nos enche. Essa atitude de encher não é nossa, parte de Deus. Nenhum homem pode soprar sobre o outro para que ele receba a plenitude do Espírito. Isso é impossível. Não existe esse mandamento, esse princípio de que alguém pode encher uma outra pessoa. O sentido de Paulo aqui, o sentido não é o quanto mais do Espírito nós temos. Eu tenho mais do Espírito, você tem mais do Espírito, João tem mais do Espírito, Maria tem mais do Espírito. Não, não é o sentido, não é esse. Mas o quanto mais o Espírito tem de nós. Esse eu acredito que é o grande segredo da vida cristã. É quando o Espírito ele tem mais de nós. Quando estamos na plenitude dele. Esse é o diferencial na vida cristã de uma pessoa hoje. Foi na época, é hoje e será sempre esse princípio para o cristão. O quanto ele controla a nossa vida. Outra coisa importante aqui é que o verbo encher, aqui no versículo 18, está no tempo presente, contínuo. E significa que devemos continuar ficando cheios. Eu não fico cheio hoje do Espírito, e esse enchimento vai servir para toda a minha vida. Não. Hoje, certamente, irei almoçar com a minha esposa Sulamita. Então, esse almoço, ele não vai servir para o restante do mês de agosto ou mês de setembro, não. Eu preciso jantar. No dia posterior, também irei almoçar. Quando a gente pensa no enchimento do Espírito Santo de Deus, é algo contínuo. Eu preciso buscar diariamente esse enchimento. A plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre, que nunca podemos perder. Não. Você não perde a salvação. O Espírito Santo, ele jamais sai da vida de um cristão. Mas ele pode perder esse enchimento devido ao pecado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. O segundo resultado da plenitude do Espírito Santo é que uma pessoa plena, uma pessoa que vive cheia do Espírito Santo de Deus, ele tem um falar permeado pela palavra de Deus. O seu falar, o seu verbalizar, quando ele conversa, a gente percebe que o seu conversar é um conversar cheio de graça. O versículo 19, a parte A, Paulo diz assim: falando entre vós com salmos. É interessante, o salmista, ele disse no capítulo 119, versículo 11, que é um desafio para todos nós. Ele diz assim: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O nosso coração deve guardar sempre
a palavra do Senhor. Jesus disse certa vez que a boca fala o que o coração está cheio. Como está o seu coração? O seu coração tem ficado cheio de quê? Da palavra? Das Sagradas Escrituras? Desse livro tão importante para a nossa vida, Palavra do Senhor? Tem sido o seu alimento ou você tem enchido a sua vida, o seu coração, com filmes, com programas que não alimentam a sua nem a minha vida? Por isso que a gente vê tantos crentes anêmicos espiritualmente, fracos. Não precisa conversar muito tempo com muitos crentes e a gente percebe que esses crentes não gastam tempo na presença do Senhor. O desafio de Paulo a nós, ele diz, falando entre vós com salmos. Paulo escrevendo para a igreja de Colossos, ele nos faz um grande desafio. Um desafio para todos nós. No capítulo 3, no versículo 16, Paulo diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Eu só serei um bom conselheiro. Eu só serei um bom aconselhado. Eu só serei um grande líder e um grande liderado se a palavra de Deus estiver habitando em meu coração. Pode ter certeza disso. Eu serei um cristão muito diferente quando essa palavra habita no meu coração. A palavra de Deus deve ser o nosso assunto principal. Suas histórias maravilhosas e suas promessas infalíveis. Pode ter certeza. Todo filho de Deus que alicerça a sua vida na Bíblia, ele será um cristão bem-aventurado. Nesses meus 37 anos de fé cristã, quase 31 anos de ministério, Deus tem fortalecido a minha alma, o meu coração, por meio das Escrituras. Que alegria poder servir ao Senhor, de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração com meus irmãos, com os amados do Senhor. Mas eu tenho uma receita infalível para o sucesso. Você diz, pastor, eu quero ter uma vida de sucesso. Eu quero ter êxito na minha vida cristã. Qual é a receita que o Senhor dá para mim? Eu tenho uma receita infalível, impecável. Se você obedecer essa receita que Deus lhe dá, você vai chegar aos 100 anos como um cristão, ou muito mais. Firme, erguido, com os olhos olhando sempre para o Senhor. O conselho que Deus deu para Josué, diante de uma grande batalha, diante de grandes lutas, de conduzir aquela nação numa grande expedição militar, o conselho que Deus deu para Josué é o mesmo conselho que Deus dá para mim e dá para você. No capítulo 1, versículo 8 de Josué, Deus diz assim para Josué, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Está aqui a receita. Medita na palavra, reflita na Bíblia, estude as Sagradas Escrituras. Quando a gente faz uma retrospectiva da vida de Josué, o grande soldado que conduziu a nação após a morte de Moisés. No capítulo 24,
do livro de Josué, ele diante da nação, já com 110 anos de idade, ele disse: se vocês querem servir a outros deuses, que o sirvam. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O segredo está em meditar. Aqui não fala de pregar, fala de meditar, de ter uma relação estreita, pessoal, íntima com Deus, por meio das sagradas Escrituras. Esse é o segredo da vida cristã. O terceiro resultado da plenitude do Espírito Santo é que um cristão cheio de Deus, ele tem um louvor espiritual. Versículo 19 do capítulo 5 de Efésios, Paulo diz assim: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O seu louvor é um louvor bíblico. A música que ele canta é um canto com base nas escrituras sagradas. Hoje em dia nós não sabemos o que é música gospel, o que é música bíblica. Está tudo misturado. Está uma confusão tremenda. Cantores com vidas indignas de cantar músicas para Deus. A gente precisa filtrar a música hoje. Os nossos filmes, os nossos programas. A gente precisa dizer assim, filtrar a luz da Bíblia. Por isso que Mateus diz, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Essas músicas, esses filmes, contribuem para a sua vida espiritual. Trazem glória para o nome do Senhor. É a prática do cidadão do céu ou não? É hora de nós fazermos o quê? Uma retrospectiva. Aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Aquilo que é santo e aquilo que é profano. É hora de ação. É hora de atitude. É hora de decisão. O nosso louvor, o louvor que nós cantamos para Deus, ele deve ser um louvor vivo, consciente e sincero. Alguém disse certa vez que é na música, é no louvor que o crente mais mente. Eu não sei se isso é verdade. Será? Será que é na música que está a nossa mentira? Sabe por quê? Alguém disse, eu fiquei pensando nesse pensamento. Será que eu minto quando eu canto? Quando eu estou cantando, louvando na igreja, será que eu estou vivendo aquilo que eu estou cantando? Será que a letra da música combina com a minha vida? Existem dois cânticos interessantes, que é o HCC, Hino do Cantor Cristão 295. Esse canto, essa música diz assim: tudo, ó Cristo, a te entrego. Tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso. Sempre, sempre seguirei. Que coisa linda, né? Que coisa bela. Olha aqui. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Deixa mesmo? Já entregou tudo de fato, de verdade? Todos os cômodos da sua vida, Jesus já é o Senhor? Já é o dono? Ou existem algumas áreas financeiras, né? Recreação, matrimônio, fora das quatro paredes da igreja. Será que realmente Cristo é o Senhor da minha vida, da sua vida? Será que nós, quando cantamos o 295 do Cantor Cristão, será que é realidade na minha, na sua vida? Um outro canto, um outro hino do Cantor Cristão é o 308, que diz assim: se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado,
Se por ele for mandado a qualquer lugar, irei. Vai mesmo? Tem convicção do seu chamado? Se Deus chamar você para ir para a Ucrânia, China, será que você diria como Isaías diz: eis-me aqui, estou pronto, Senhor. Representarei a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O quarto resultado da plenitude do Espírito Santo é uma pessoa cheia de Deus. Ele tem uma vida cheia de gratidão. No versículo 20, do capítulo 5 de Efésios, Paulo diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Será que nós não estamos na classe dos murmuradores, dos queixosos, aqueles que reclamam de tudo? Você já hoje agradeceu a Deus pela sua vida? Como está a sua vida? Jó, diante da sua grande experiência de tribulação, a experiência única que Jó passou, diante da notícia de que seus filhos morreram, ele perdeu tudo o patrimônio, ele perdeu os amigos, ele perdeu tudo. Quando ele recebeu a notícia, ele diz o quê? Nu saí do ventre de minha mãe e não voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você passa por uma tragédia, você passa por uma experiência dolorosa, qual é a sua atitude? Há pouco tempo eu recebi a notícia de que Deus promoveu a minha mãe, Dona Zilma, minha querida mãezinha. Deus a levou para a eternidade. Ficamos sem a nossa mãe, mas Deus está no controle de todas as coisas. No capítulo 42, versículo 2, Jó, ele disse assim: bem sei que tudo podes. Ele diz assim: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é aprender a viver a vida pela ótica de Deus. Nós precisamos, com urgência, tirar os óculos de Deus e colocar em você, em nós. Nós precisamos ver a vida pela visão de Deus, não só nos momentos bons, mas nas tragédias da nossa caminhada cristã. O crente cheio do Espírito Santo, ele não é um crente que vive resmungando, reclamando. Eu creio que a atitude de constante murmuração e ingratidão impede que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida de maneira íntegra e de maneira completa. Quando nós pensamos em gratidão, nós também pensamos em ingratidão e murmuração. Nós somos um exemplo extremamente negativo da nação de Israel. Da nação de Israel. No capítulo 15, versículo 22 ao 24, e o capítulo 16 de Êxodo, os versos 2, 3 e 4, diante de grandes acontecimentos. Aquela nação, ela experimentou o poder de Deus. Tirar aquela nação como um poderosa da escravidão egípcia, Deus fez isso. 10 pragas. Mais tremenda uma do que a outra. Olha, presenciar, ser uma testemunha ocular dos fatos, dos acontecidos,
diante dos seus olhos a manifestação do poder de Deus. Aquele povo chega no deserto e começa a reclamar de Deus e de Moisés. O versículo 24 do capítulo 15 de Êxodo diz assim: afinal, chegaram a Mara e o povo murmurou contra Moisés. Atitude de murmuração, de ingratidão para com Deus e o líder Moisés. No capítulo 16, versículo 2 diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Versículo 3 diz: disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Não. Esse Deus que nos tirou do Egito, esse líder chamado Moisés, não. Esse pão que Deus nos deu é um pão vil, olha, algo desprezível. É um pão nojento, nós não queremos. Aí você diz: pastor Cosmo, se eu tivesse presenciado todos aqueles acontecimentos, eu não teria agido como a nação agiu, teria. Porque nós agimos assim. Somos murmuradores. Nós somos ingratos. Nós colocamos muitas vezes Deus em segundo plano na sua e na minha vida. Muitas vezes Deus, ele não é prioridade para nós. Pense nisso. Mudaram os personagens, mas a atitude de murmuração continua a mesma no meu e no seu coração. Será que você tem buscado, repito, em primeiro lugar, o reino de Deus? Diz a Bíblia que o povo estava vindo de muitas bênçãos. Bênçãos tremendas. Deus os tirara como poderosa da escravidão de Faraó. Deus abrira o mar vermelho. Deus acabara de transformar águas amargas de Mara em águas doces. E agora o povo friamente e com muita ingratidão murmura contra Deus. Quantas vezes somos assim para com nosso Deus? Há um exemplo de Matthew Henry, um cristão do primeiro século. Ele foi um homem piedoso que aceitava tudo na vida como vindo da mão de Deus. Ele via a vida pela ótica do Senhor. Um dia ele teve a experiência de ter a sua carteira furtada. Roubaram a sua carteira. E ele escreveu no seu diário algo super interessante. O tema do seu diário era assim: quero ser grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Primeiro, ele foi roubado. Roubaram a sua carteira. E no seu diário ele escreveu: quero ser grato a Deus. Primeiro, porque nunca fui roubado antes. É a primeira vez. Segundo, embora ele tenha levado minha carteira, ele não levou a minha vida. Terceiro, embora eu levasse tudo que eu possuía, não era muito. Eu posso ganhar mais. E a última coisa que ele escreveu no seu diário: eu fui roubado. Não fui eu que roubei. Eu não sou ladrão. Eu sofri o roubo, mas eu não roubei. Alguém que aprendeu a ver a vida pela ótica de Deus. Será que a gente consegue ver a vida assim? O quinto resultado da plenitude do Espírito Santo nós encontramos no versículo 21. Paulo diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele tem uma vida de submissão. Que a gente pode usar a palavra submissão. Está sob uma missão, do exemplo do guarda-chuva. Nós sabemos que toda a autoridade
que existe no planeta, essa autoridade foi instituída por quem? Pelo governo, pela igreja, pela família, não por Deus. Por isso que Deus, ele está sobre o guarda-chuva. Em cada compartimento do guarda-chuva, Deus tem um comando. Deus tem um comando sobre a família, sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre qualquer órgão que Deus nos colocou sobre nós. Sob o guarda-chuva estou eu estou ali, debaixo de todas essas autoridades. Que quando eu desobedeço, quando os filhos desobedecem aos pais, quando a esposa é insubmissa ao marido, quando o marido não cumpre as suas obrigações diante das autoridades, ele está sendo rebelde para com Deus. Porque toda instituição, Romanos 13, foi por Deus o quê? Estabelecida. Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, Cristo está sobre o marido, sobre a esposa, os pais sobre os filhos. Essa é a dinâmica da submissão. Por isso que é importante entendermos isso. Eu sou rebelde ao meu marido. Eu sou rebelde ao meu patrão. Eu sou rebelde à minha igreja, ao pastor. Não, você automaticamente está sendo rebelde a Deus. Porque foi Deus que instituiu todo o governo do planeta. Pensa nisso. A Bíblia diz que a rebeldia é igual ao pecado do quê? Da feitiçaria. Vamos lembrar sempre do guarda-chuva. Um marido cheio do Espírito Santo, ou que ele vive na plenitude do Espírito Santo, ele ama a esposa, como Cristo amou a igreja. Uma esposa cheia do Espírito Santo submete-se ao marido como a Cristo a igreja. Como a igreja a Cristo, claro. Pais, cheios do Espírito Santo, eles criam os filhos na demonstração do Senhor. Filhos, cheios do Espírito Santo, eles obedecem aos seus pais. Patrão, cheio do Espírito Santo, ele trata seus empregados com dignidade e com respeito. Empregados, cheios do Espírito Santo, eles trabalham com empenho a favor do seu patrão. A conclusão da nossa mensagem, da nossa reflexão nessa manhã, é que quando o cristão não tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, quando ele não vive na plenitude de Deus, ele tem um andar cambaleante. Ele cambaleia. Ele não tem um andar firme. Paulo diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então, quando o cristão não tem uma vida plena de Deus, ele cambaleia na sua vida cristã. Ele tem dias perdidos. Ele não sabe remir o tempo. Ele não aprendeu a valorizar o tempo que Deus deu para ele. Paulo diz, remina o tempo, porque os dias são maus. Quando o cristão não vive na plenitude de Deus, ele tem uma mente entorpecida e enfraquecida. Ele não compreende qual é a vontade perfeita do Senhor. E a última coisa, quando o cristão ele não vive cheio de Deus, ele tem um cântico discordante. A música dele, o seu falar, o seu linguajar, não é um linguajar bíblico, não é um linguajar cristão, é um linguajar mudanizado, secularizado. Paulo diz assim, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Deus deseja ver desenvolvida em nós essas 4 características. A palavra de Deus deve ser nosso assunto principal. O nosso louvor deve ser um louvor espiritual para o nosso Deus.
E terceiro, nós teremos um coração continuamente grato. E a última evidência da plenitude do Espírito Santo, eu terei uma vida de submissão. Que Deus nos abençoe e aplique essas verdades no meu, no seu, no nosso coração, para a glória e para o louvor do Senhor Jesus. Em nome dele é que nós clamamos nessa manhã. Amém e amém.